Boa tarde, meu nome é Victor e meu trabalho é o Museu de Ciências Naturais na cidade de Imbé. Atualmente existe o Museu de Ciências Naturais da URGS na cidade de Imbé, que não se encontra em boas condições de conservação devido à falta de orçamento e não tem a estrutura necessária para abrigar o acervo. Então, a proposta é uma nova edificação para melhor abrigar e valorizar o acervo, os espaços para os funcionários e para os visitantes. Através desse, fomentar o uso do equipamento museu e qualificar a cidade através da implantação de um equipamento cultural que gera lazer, entretenimento e educação. O museu representa um desafio, porque a proximidade geográfica e a existência desses equipamentos na cidade não necessariamente promovem a sua apropriação. Não há uma demanda natural de ir ao museu como há de frequentar os outros equipamentos. O museu, hoje em dia, não é mais um espaço estático de exposição de um acervo e passa a englobar bibliotecas, auditórios, laboratórios e ser um centro cívico-cultural. Então, o objetivo é trazer esse equipamento para a cidade de Imbé e para o litoral. Através da pesquisa do IFAM e IBGE, os dados que eu obtive sobre os frequentadores do museu são predominantemente estudantes, entre 15 e 29 anos, e funcionários dos setores públicos e privados, entre 20 a 49 anos. Então, um outro objetivo seria englobar outras parcelas da população. Quebrar essa ideia que o museu é uma coisa que só tem coisas velhas e tornar ele um espaço atrativo e interativo. Como maneira de viabilizar o projeto, eu estou propondo uma parceria público-privada. Escolhi como parceiro a Samsung, que tem o programa Tech School, que equipa instituições de ensino com tablets, projetores e computadores. Seria um parceiro ideal para promover essa interatividade que eu gostaria que o museu oferecesse. E a URGS cederia o acervo e o terreno em troca de gratuidade do uso das gratuidade de visitação para instituições públicas de ensino e uso das instalações pelos estudantes ali do campus litoral. O núcleo populacional de Imbé iniciou como uma vila de pescadores e em 1939 um grupo de corretores chamou o Ubatuba de Faria, que era o idealizador da Escola de Belas Artes, para desenhar o traçado urbano de Imbé. Ele implantou esse diagrama da cidade-jardim do Ebenezer Howard, levando em consideração os ventos e a insolação de Imbé. Aqui está a localização de Imbé no litoral, e aqui está a localização dessa parte que eu estou chamando de eixo de projeto aqui na cidade, que é onde tem o diagrama da cidade-jardim. Aqui são os atrativos do eixo de projeto: a beira da praia, a orla, a ponte. Aqui falar um pouquinho sobre o museu, que está ligado com o Centro de Biociências da URGS e o Seclimar, tem um centro de resgate de animais. O acervo do museu é predominantemente coleções de animais empalhados, moluscos, aves. Aqui uma análise da zona ali da área de intervenção. Então, a maioria das edificações é residencial. Aqui a gente observa que a área livre predomina sobre o edificado. Tem essa grande massa de vegetação presente no terreno, que já constitui um limite natural para edificar. O terreno recebe insolação, uma boa insolação na maior parte do ano. As vias do entorno atendem às necessidades do local. Tem essa conectividade com a Avenida Paraguaçu, que interliga todas as praias, então é bem interessante. Aqui está a edificação original do museu, que tem esse formato que é para ela ser uma arquibancada, e tem esse tanque, que era para ser um tanque de mamíferos aquáticos, que nunca teve esse uso, não foi inviável. Aqui essas edificações que foram construídas para suprir as necessidades da edificação existente, que é a administração, o vestiário de funcionários, depósito. Então, a minha opção foi manter a edificação do museu e eliminar essas edificações que foram construídas depois. Sobre as minhas referências, a referência principal é o Museu do Sertão, que tem essa horizontalidade, essa relação com a água, está servindo de agente de requalificação do entorno, colocando as pessoas em contato com a água e com a cultura do sertão, que é o tema do museu. No meu caso, então, seria colocar as pessoas em contato com a natureza dentro e fora do museu. Aqui a Biblioteca de Viana do Castelo, do CISA, também tem essa horizontalidade, essa relação de ser elevado do solo, essa relação com a água. Tem um programa similar ao que eu estou propondo. As janelas que eu selecionei para a fachada principal e para a fachada lateral esquerda, para a área de circulação, são essas escotilhas, que foram bastante utilizadas durante o Art Deco, no Streamline Modern. Então, elas remetem a temas náuticos. Aqui tem essa aplicação de escotilhas em 2 museus diferentes.
no Museu Nacional de Zurique, na Suíça, e aqui no nosso Iberê. Então, as escotilhas não têm necessariamente função de ventilação, elas têm a função de criar uma relação com o exterior. Aqui no croquis do museu original, as escotilhas estão presentes, mas elas não foram executadas. Então, eu estou resgatando isso na edificação nova. Um pouco sobre museologia e expografia. O resumo disso é que a exposição é uma narrativa linear tridimensional. Então, a forma prismática retangular horizontal seria apropriada para a exposição. Aqui está o meu programa de necessidades, com a relação de áreas, os condicionantes do plano diretor de Imbé, que é índice de aproveitamento 4,2, taxa de ocupação 60%, recuo de jardim 4 metros, altura máxima 47 metros. Eu optei por manter o gabarito da altura da pré-existência, que é 11 metros, e acho que o mais importante é a distância de 30 metros do curso d'água, com o recuo de jardim, que é 4 metros. Então, mais somado com a vegetação que está presente no terreno, a área para edificar, se a gente não for construir na frente da pré-existência, se torna bem restrita. Aqui eu selecionei umas normas que seriam interessantes para o museu. Na minha proposta do TFG1, esse volume que abriga o auditório era rotacionado, seguindo o eixo da Avenida Porto Alegre, então o volume mesmo já conduzia o usuário até a pré-existência, até a beira do rio. Aqui a gente observa esse eixo que formava e que a edificação estava alinhada com o eixo. Então, a ideia é que agora, na proposta final, os dois volumes estejam alinhados com esse eixo principal do meu partido. Consiste em ligar essas duas zonas de interesse, a beira da praia com a beira do rio, e pontuar esse eixo com um equipamento cultural, que o equipamento seja o start de ocupação desse eixo. A minha forma é um prisma retangular horizontal, então foi dividido em 3 partes do programa. A parte do programa que abriga o espaço de exposições foi elevada do solo para criar uma praça seca. O volume foi estendido sobre os outros 2 volumes para criar 2 pavimentos. O outro volume foi alongado para poder abrigar o auditório, a biblioteca, as outras necessidades do programa. Então, a forma final ficou, digamos assim, esse L com esse elevado aqui do solo para criar a praça seca. Aqui na implantação a gente consegue ver bem o eixo com a Avenida Porto Alegre, e a Avenida Tramandaí não é uma reta, ela tem dois alinhamentos. Então, a edificação nova está no alinhamento, nesse alinhamento, e a edificação antiga está no outro alinhamento. As duas estão inseridas nessa malha ortogonal, que é a minha malha estrutural de 5x5, que eu usei para organizar o espaço aberto. Então, esse eixo com a Avenida Porto Alegre quebra, ele se opõe a essa malha ortogonal e faz a relação, passa na diagonal do edifício novo e conduz à pré-existência junto com esse espelho d'água, que tem o formato triangular, que é o mesmo formato da edificação pré-existência. Então, aqui ficou o acesso ao estacionamento, área de piquenique, o aquário, permanência e contemplação. Aqui eu marquei a distância do rio, da edificação, trilha ecológica e o novo museu. Aqui, com o norte, a gente consegue ver que as fachadas que mais recebem insolação é a fachada frontal e a fachada lateral esquerda. Aqui na implantação, nessa vista perspectiva aérea, a gente consegue ver bem o eixo com a Avenida Porto Alegre, a relação do novo com o antigo e a relação das duas edificações com o espaço. Na planta do térreo, a gente tem a praça coberta, que articula os dois volumes. Então, aqui a gente tem volume de serviço, que tem reservatórios inferiores com gerador para as bombas, áreas de funcionários, áreas de carga e descarga e depósitos. Aqui está o acesso principal, o foyer do museu. Aqui a gente acessa daí os sanitários, a circulação, a loja, e o café e o auditório. No segundo pavimento, a gente tem, né, a área de circulação aqui, que já é a exposição da baleia. A área de exposição, então, não recebe iluminação natural, porque essa fachada não é fenestrada. Aqui tem um anteparo, e aqui tem a LED wall, que bloquearia, no caso, a iluminação que viria dessas escotilhas. Aqui estão os laboratórios de manutenção e conservação do acervo, o laboratório que é acessível para o público. A área administrativa, aqui repete o mesmo esquema de sanitários e circulação, e tem acesso à biblioteca, o reservatório superior e as salas de estudo. Aqui estão os cortes.
Aqui as fachadas, então a fachada principal, que é aqui onde está o acervo, não é fenestrada. A fachada onde tem a biblioteca, que recebe bastante insolação, recebeu os brises. A fachada posterior toda, então tira proveito das visuais do terreno, tanto a área administrativa, a área dos funcionários, aqui a área de circulação, transição, e a biblioteca também tem visuais para o exterior. O sistema estrutural é laje nervurada e pilar moldado em loco. A laje nervurada é uma solução interessante porque ela elimina, né, diminui a quantidade de pilares, então para um espaço de exposição se mostra uma solução interessante. Aqui os fluxos de acesso de cada ambiente. Ampliação da fachada, eu quis mostrar bem a placa cimentícia, que foi o material que eu escolhi para a fachada, porque ela é resistente a incêndio, então para um museu é interessante proteger o acervo com um material que seja resistente a incêndio. Então, com medida de 2x2, que é resistente ao fogo, é resistente à intempérie do litoral, é fácil de ser substituída. O brise da Hunter Douglas, as esquadrias. No corte de pele dá para ver bem a solução da laje nervurada. O telhado verde, a ideia é que todo museu tenha telhado verde para captar a água da chuva para ela ser usada na manutenção da edificação, sanitários. Aqui as ampliações de planta baixa do TR mostra a esquadria a esquadria e o piso da parte da loja. Aqui uma grelha para captação de água pluvial, a parede. No segundo pavimento, a janela da biblioteca com o brise. A pré-existência, então, essa parte onde era o tanque foi construída uma cobertura. A ideia é que as divisórias aqui dos aquários já sejam as que sustentam a cobertura. Aqui vai ficar só aquários também. Então, aqui umas perspectivas internas da pré-existência com esse novo uso de aquário. Perspectiva externa das duas edificações, com a relação com o espelho d'água, com o lugar. Aqui a gente consegue ver bem o eixo, que então, aqui a gente pode observar a relação com o eixo, aqui a área externa, o estacionamento, as duas edificações, o conjunto com o espelho d'água, perspectiva da vista externa aqui do hall com a baleia em ponto de vista do observador externo, a relação das duas edificações, a área de piquenique, as duas edificações, perspectivas externas, aqui a praça de estar, o espaço de deck do café. Aqui a ideia é que a escada seja uma escada bem monumental, tipo o Palácio do Itamaraty, assim, que seja um observatório de vários níveis do esqueleto da baleia. Então eu me permiti usar um pouco, porque é um exercício, então se fosse ser executado, eu acredito que tivesse que dar uma reforçada aqui. Mas a ideia é que a circulação seja pelos elevadores e que isso aqui seja mais um ponto de observação. Aqui perspectiva do café, perspectiva da loja, aqui a área de exposição, a relação criada do interior com o exterior pelas escotilhas, a LED wall, que passaria informações sobre a baleia. Aqui a exposição, tem dois tipos de expositores, horizontais e verticais. Exposição. Aqui a ideia é que a circulação seja um observatório de aves, a biblioteca, e terminou. Tava gravando, não?